relacionado com os casos de mutilações, perdão, com os casos de animais atacados pelo chupacabra naquele período de 97 aqui no Brasil. E o último caso ocorreu em 24 de junho de 1999. Na verdade, ele não é o último, ele se desmembra em outros casos. São casos similares que eu coloquei aqui, relacionados, para vocês terem uma noção do que vem ocorrendo ultimamente. Antes de entrar nesse caso, eu queria fazer um comentário que eu conheci uma delegada, que também é uma delegada de polícia aqui no Brasil, que gosta muito de pesquisas desse tipo. E quando ela se formou delegada, a primeira coisa que ela pensou, quando ela ouviu falar que tinham casos estranhos assim dentro dos inquéritos policiais, foi investigar esse tipo de caso. E junto com uma amiga dela, que também era delegada, elas formaram uma espécie de um grupo e foram investigar esses casos. Só que já no início, quando elas começaram a fazer pesquisa de arquivo para ver os endereços e nome de testemunhas e locais, elas foram advertidas pelo superior delas, dizendo que se elas continuassem com aquilo, elas perderiam o cargo de delegados. Então elas desistiram das pesquisas e ficou por isso mesmo. Só que quando uma delas soube que eu estava fazendo esse levantamento de casos desse tipo, ela me procurou e me passou poucas informações, mas o suficiente para saber que existem um modus operandi desse caso, que são 3 tipos de modus operandi. Ou as pessoas são encontradas, como o caso de Guarapiranga, que a gente comentou no começo, como o Nuno deixou bem claro, com perfurações no corpo, faltando órgãos internos, ou elas são encontradas sem o rosto, como eu vou narrar agora, ou elas são encontradas sem a cabeça cabeça decepada, apenas o corpo da pessoa e a cabeça não se acha. São esses 3 tipos de casos que a polícia tem encontrado aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, e não tem conseguido encontrar os culpados, né, os causadores desses casos. O caso que eu vou narrar agora é um caso Santa Isabel, ocorreu em 24 de junho de 99. Foi pesquisado pela Encarnação Zapata Garcia também, pela Roseli Vaz Lima e pelo Rodolfo Reitai, que é falecido agora. Me ajudaram no caso, quando eu fui fazer o levantamento, o Fábio Avolio de São Paulo, que junto comigo nós conseguimos levantar a seguinte história. Uma senhora aposentada, já estava doente, ela já estava de cama, já esperava-se que ela fosse morrer, que fosse vir a falecer, ela já estava bem doente. O filho dela pediu para que a mulher dele, que cuidava dela, avisasse ele assim que ela falecesse. E foi o que aconteceu. Quando ela morreu, ela tinha feito um café para ela, alguma coisa parecida, quando ela um chá, uma coisa assim. Quando ela foi servir o chá, ela percebeu que a senhora tinha falecido. Então ela deixou a mulher morta na cama onde ela estava, fechou, trancou toda a casa, inclusive com cadeado, e foi até um telefone público, que ela não tinha telefone, naquela época não existia celular também aqui no Brasil com tanta tranquilidade como temos hoje, né, 97. E ela foi até uma mercearia que ficava a cerca de uma quadra da casa dela, dá mais ou menos 50 metros, para ligar para o filho e avisar ele que a mãe tinha falecido. Feito isso, ela não quis voltar para casa porque ela ficou com receio, ficou com medo, né, por causa da mulher morta lá e tal, e resolveu esperar o filho junto com o dono da mercearia, que eu entrevistei, confirmou que ela ficou lá exatamente 40 minutos. Quando deu os 40 minutos, o filho dela chegou com um agente funerário para fazer o inventário do corpo e levarem pro necrotério. Só que quando ela destrancou a casa e eles entraram, o filho da mulher que faleceu deu um grito, e ela não entendeu por que ele gritou, afinal de contas a mãe já estava morta, ele sabia. Só que quando ela chegou no quarto e foi ver por que ele gritou, ela também deu um grito, porque a mulher estava sem o rosto, sem os globos oculares, sem a língua, sem uma das orelhas, e tudo feito na maior limpeza, não tinha absolutamente nenhuma gota de sangue, marca, absolutamente nada. E lembro vocês que a mulher estava trancada dentro do quarto, e ela ficou, essa senhora, a moça que atendia ela, ficou 40 minutos com o dono da mercearia, próximo àquela região, e eles não viram nenhum movimento, nenhuma pessoa estranha chegando na casa. A casa, ela pode ser vista da mercearia. Eu fui checar isso também. Uma outra coisa curiosa que aconteceu aqui é os cães, os cachorros e os gansos, que eram da região, eles ficaram cerca de 10 minutos latindo e fazendo barulho, quando deu 20 minutos de espera. Como se eles tivessem detectado alguma coisa estranha naquela região lá.
Depois, por conta disso, a polícia foi chamada, porque aí não podiam mais mexer no corpo. A polícia foi lá, fez as fotografias. O interessante no caso dela é que ela estava vestida com uma blusa clara, bem clarinha, branca, quase branca, acho que era rosa, e o travesseiro dela era bem branco, e você não vê nenhuma mancha de sangue, nada, absolutamente nada. Então o trabalho que foi feito no rosto dela foi feito cirurgicamente limpo. Os cortes eram perfeitos. Eu conversei com o médico legista, ele achou aquilo muito esquisito, muito estranho, mas o médico legista foi pressionado pelo delegado para dar uma resposta, e normalmente eles fazem um laudo em 3 dias depois que a pessoa falece. Ele levou 2 semanas para fechar o laudo e se obrigou a colocar alguma coisa lá. Então ele acabou colocando que eram roedores, que seriam ratos que teriam feito aquilo. Mas não existe nenhuma evidência física de que foram ratos que fizeram aquele tipo de coisa. Bom, similar a esse caso, ocorreram outros. Em 15 de julho de 2004, também na cidade de São Paulo, só que agora dentro da cidade de São Paulo, e não lá em Santa Isabel, uma modelo chamada Alessandra também foi encontrada sem o rosto, nas mesmas circunstâncias que essa senhora lá em Santa Isabel. Só que nesse caso da Alessandra, ela estava no meio da rua. E em Curitiba, em 7 de março desse ano, não, perdão, 7 de fevereiro de 2009, ocorreu um caso que eu estou chamando ele de 374, porque eu ainda não sei o nome da vítima. Um senhor também foi encontrado sem rosto aqui em Curitiba, muito parecido com esses 2 casos, sempre de forma cirúrgica, forma limpa, e os órgãos do rosto são extraídos. Agora, o caso de Santa Isabel chama mais atenção, porque essa senhora estava trancada dentro de casa. Quer dizer, não teria como alguém ter entrado, feito o serviço e saído, e também de ter feito a coisa tão limpa, sem nenhum vestígio, vamos dizer assim. E a polícia também não conseguiu concluir nada conclusivo, a não ser isso que eu comentei com vocês. E o último caso, tem mais um caso que ocorreu em 6 de nove de 1990, que eu não pude levantá-lo porque ele é muito longe daqui, numa cidade chamada Ibaúna, na Bahia, no interior da Bahia. Fica longe, inclusive, da capital, longe de Salvador, cerca de 500 quilômetros de Salvador. Eu estive em Salvador, até pensei que fosse lá perto, mas quando eu descobri a distância, eu desisti de checar esse caso. Foi um menor de 14 anos que também foi encontrado sem o rosto, e os órgãos do rosto foram extraídos. Pergunte agora. Estava a te perguntar se estes casos ocorrem mais à noite, mais de dia. No caso dessa senhora do Santa Isabel, foi de dia. No caso da modelo, foi à noite. O caso de Curitiba também foi à noite. O caso da Bahia também foi à noite, foi encontrado de manhã. Mas e estes casos tiveram cobertura televisiva? O caso de Santa Isabel foi mostrado a nível nacional. O caso da modelo Alessandro também, em 2004. O caso ocorrido em Curitiba não. Eu descobri porque eu tenho um amigo na polícia aqui, é na minha cidade. E o caso de Baúna saiu apenas no jornal. Um jornal local lá de Salvador. E portanto, qual foi... qual é que é a tua opinião sobre isto? Calma, um de cada vez. Sim, Pedro, força. Não, ia só perguntar qual foi a conclusão da polícia. Portanto, nenhuma. A conclusão do caso Santa Isabel, como eu te falei, não da polícia, do médico legista, foi de que foram roedores, ratos. Só que as evidências Mas no caso da modelo,